E aí, pessoal? Nesta aula nós vamos ver sobre funções matemáticas utilitárias. Ou seja, são funções matemáticas que nós vamos utilizar com frequência quando estivermos implementando estratégias, seja para determinar a diferença entre duas séries de maneira absoluta, identificar a variação mínima de preço de um determinado ativo, identificar a menor parte inteira de um número, arredondar para cima, essas pequenas tarefas matemáticas que a gente faz corriqueiramente. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui em funções matemáticas a lista de funções matemáticas. São muitas funções e certamente nós não vamos falar de todas porque você vai utilizar à medida que houver necessidade. Eu vou aqui falar das principais para que a gente tenha uma base inicial para desenvolver estratégias. Mas à medida que você sentir necessidade, sempre vem aqui neste grupo matemáticas e veja se já existe alguma função que atende à sua necessidade. A primeira função que eu vou tratar, então, é justamente a primeira função matemática, ABS, que vem de absoluto. Então, ela calcula o valor absoluto de um número. Ou seja, se o número é menos 5, vai retornar 5. Se o número é 3, positivo, vai retornar o próprio número. Então, isso aqui a gente está interessado, às vezes, em fazer uma conta entre duas séries. E não importa se uma série é maior do que a outra, o que importa é apenas a diferença relativa entre elas. Então, a gente vai utilizar a função absoluto. Para exemplificar aqui inicialmente, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui var, vou colocar aqui um ftest, tipo float, e nós vamos calcular ftest como sendo o valor absoluto de menos 3, por exemplo. E em seguida eu vou fazer um plot de ftest. Ao executar este código, você verá que o retorno desta função é o valor positivo 3. Se eu colocar aqui 5, vai retornar o próprio número 5. Então não tem segredo aqui, bem simples a utilização. Mas vamos supor, por exemplo, que eu tenha dois números diferentes. Tenho f número A e f número B. Se eu disser que f número A é igual a menos 3 e f número B é igual a, por exemplo, menos 7, vou comentar aqui ftest e vou plotar f número A menos f número B. Isso daqui vai ser o quê? Menos 3 menos 7 vai dar 4. E vou fazer no plot 2 o f número B menos o f número A. Vamos reiniciar. Você verá que um resultado, o primeiro plot, é 4. O segundo, f número B menos 7. Menos 7 menos 3 dá mais, menos 7 mais 3, menos 4. Então observe que eu tenho dois resultados diferentes, 4 ou menos 4, dependendo da ordem que eu faço aqui a subtração. Se eu não estiver interessado na ordem, se eu não souber qual número que é maior, só que estiver interessado na diferença absoluta entre eles, bastaria eu fazer aqui plot 3, valor absoluto de f número A menos f número B. Vou reiniciar e observe que o plot 3 retorna 4, que é a diferença absoluta. E aqui tanto faz se eu colocar f número A menos f número B ou f número B menos f número A, que o resultado vai ser sempre 4. Uma das aplicações da função absoluto é quando a gente for identificar cruzamento entre duas séries maior que um determinado percentual ou que uma diferença em ticks. E isso vai ser objeto de algum exercício. Por hora, nós vamos seguir com as funções, e agora eu vou demonstrar as funções ceiling, round e floor. E o que essas funções fazem? Ceiling vai arredondar para o número inteiro acima. Floor vai arredondar para o número inteiro abaixo. E round vai fazer o arredondamento de acordo com a casa decimal. Por exemplo, se nós tivermos o número 3.6, se eu der o round, está mais próximo de 4 do que de 3. Se eu tivesse 3.3, está mais próximo de 3 do que de 4. Então o round vai fazer esse arredondamento de acordo com a proximidade. Ceiling e floor não vão obedecer essa proximidade, vão fazer de acordo com o que elas estão programadas. Então observe, eu vou zerar esse código aqui e vou deletar também essas variáveis. Vou fazer aqui plot da função ceiling do valor 3.2. Então o que vai retornar aqui é o valor inteiro imediatamente acima deste número. Então o valor inteiro acima de 3.2 é 4. Então eu vou rodar aqui e nós vamos ver aqui resultado igual a 4.
Se eu fizesse ceiling de menos 3.2, o resultado seria menos 3. Então, vou executar e observe aqui menos 3. Então, é sempre o inteiro imediatamente superior àquele número. Já a função floor vai ser o inteiro imediatamente abaixo. Então, aqui no caso, seria menos 4. O floor de menos 3.2 seria menos 4. Vou executar menos 4. O floor de 3.8, por exemplo, seria 3. Então, vou interromper, executar 3. Agora, vamos utilizar a função round. Se eu fizer round de 3.758.942, nós teremos o resultado 4. Então, vou interromper, executar 4. Se nós tivéssemos o round de 3.25478, o resultado esperado seria 3. Então, vamos executar 3. Entendidas essas funções, vamos para as próximas duas funções matemáticas, que é int portion e frac portion. A função int portion vai retornar a porção inteira do número, enquanto a função frac portion vai retornar a porção fracionária daquele número. Ou seja, neste exemplo aqui eu tenho o número 3.25478. Se eu colocar aqui int portion, vai me retornar o valor 3. Então, vou interromper aqui, vou executar novamente, 3. Se eu colocar aqui frac portion, vai me retornar o valor 0.25478. Então, vou executar novamente, 0.25. E aqui não exibe mais do que duas casas decimais. Mas eu sei que este número aqui tem essa quantidade aqui. Como é que eu posso averiguar isto? Apesar de não aparecer aqui, o que eu poderia fazer? Posso fazer uma condição. If frac portion desse número for igual a 0. Vou colocar 25478, then paint bar SETgreen. Ou seja, se a porção fracionária deste número, o valor que vai retornar desta função for igual a este número aqui, que é o que eu espero, vai pintar o gráfico inteiro de verde. Vou interromper, executar. Vamos agora testar então as funções int portion e frac portion. Int portion vai retornar a parte inteira de um número e frac portion vai retornar a parte fracionária deste número. Então observem aqui. Se eu der um plot em int portion do número 3.25 e executar, eu estarei plotando o número 3, que é apenas a parte inteira. Se eu substituir aqui para o frac portion e executar, estarei plotando o número 0.25, que é a parte fracionária. E para tornar esse teste ainda mais completo, vamos fazer o seguinte: if frac portion do número 3.25, isso daqui for igual a 0.25, then paint bar SETgreen. Ou seja, estamos testando se frac portion de 3.25 deve retornar 0.25, for igual a 0.25, vamos pintar as barras de verde. Executando, percebam que todas as barras ficam pintadas de verde. Vamos agora incrementar a precisão do número. Vamos colocar aqui 3, 3, 3. Então a condição aqui mantém-se verdadeira. Vamos reiniciar. O que acontece? Nenhuma barra é pintada de verde. Ou seja, estamos aqui diante de um bug da ferramenta. Ele só consegue pegar o frac portion de duas casas decimais. Eu já testei isso aqui de diversas formas, tentando identificar o que seria o problema. Então eu pensei, talvez retornou só dois números da casa decimais. Tiro 3, executo e não pinta de verde. Isso, de certa forma, é problemático, porque você pode estar se baseando numa função matemática, achando que está funcionando corretamente, e de repente descobrir que não funciona. Vamos tentar então um caminho alternativo para pegar as casas decimais deste número sem utilizar a função frac portion. Como é que nós poderíamos fazer isto? Então uma possível forma seria pegar o número 3.253, tirar a parte inteira dele, depois multiplicar por 10 elevado à potência do número de casas decimais que eu desejo
e depois arredondar isso para baixo, utilizando a função floor. Em seguida, a gente divide por 10 elevado à quantidade de casas que nós desejamos. Ou seja, muitas continhas para se chegar em algo tão simples que seria encapsulado na função frac_portion. Vamos tentar fazer isso aqui. Então eu vou criar uma variável chamada f_part_frac, que vai ser um float. E aqui embaixo eu vou fazer o quê? f_part_frac vai ser igual a este número aqui. Vou até definir este número também. F número, que é um float, f número vai ser igual a 3.253. Vou fazer o quê? F número menos o round de f número. Vamos fazer por etapas para vocês perceberem a conta aqui. Então vou comentar isso aqui e vou dar um plot aqui em f_part_frac. Então isso vai me retornar, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Isso vai me retornar aqui 0.25, alguns quebradinhos aqui, né? Não está mostrando porque a precisão para exibir no gráfico é de 2 casas decimais. Em seguida, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas decimais. Então, no caso, eu quero expor 3 casas decimais. Vou multiplicar, então, por 1000. Interrompo, executo novamente. Agora eu tenho 253. Poderia ocorrer de, depois do 3, ter outros números aqui. Então, a conta correta seria eu fazer aqui o floor desse resultado. Vou executar novamente. Tem agora 253, mesmo resultado. E depois dividir por 1000. E finalmente eu tenho a parte fracionária como parte fracionária. Então executo novamente 0.25. E agora eu vou comparar esse f_part_frac com este número aqui. Ó. Vamos utilizar esse if para ver se agora vai pintar as barras de verde. Eu vou pegar f_part_frac, tem que ser igual a 0.253. Vamos interromper e executar. E agora observem que pintou tudo de verde. Ou seja, agora sim funcionou corretamente. Então você detectou aqui junto comigo nesta aula que a função frac_portion na data de hoje, vamos ver aqui a versão que eu estou, ajuda sobre, na versão 5.5, 3.25, 64 bits, de 9/5/2023, está incorreta a função frac_portion. Ok, vamos seguir então para as próximas funções. Vamos falar de num_units, aspValue e log. Me acompanhe. Então vamos falar primeiramente de num_units. Num_units é uma função que você vai utilizar quando precisar calcular a quantidade de lotes para uma determinada operação. Isso baseado no preço do ativo naquele momento. Então observe, se eu deixar o mouse aqui em cima de num_units, vai falar que retorna o número de contrato, ações de um certo investimento. É uma explicação aqui muito incompleta, né? Mas eu vou te explicar melhor aqui. Então nós temos o primeiro parâmetro, que é a amount, AMNT, e o segundo, que é o min lot, que é inteiro. Então observe o seguinte, para esse ativo SQIA3, nós temos o valor atual do ativo em R$ 16,77. Ou seja, um lote de ações, que seriam 100 papéis, daria 1.677. Vamos fazer o plot de num_units. E eu vou passar o primeiro parâmetro, a quantidade de dinheiro que eu vou investir nesta operação. Então, eu vou colocar aqui R$2.000. Eu vou falar que o lote padrão é de 100 unidades daquele papel. Ponto e vírgula. O que esta função vai me retornar? Se eu tenho R$2.000 e o lote mínimo é de 100 ações, quantos lotes mínimos, ou seja, número de unidades, eu consigo comprar com R$2.000 no preço atual? Obviamente, R$2.000 é maior que 1.677, vai me retornar então um lote mínimo, porque vai me sobrar aí R$333, que eu não posso comprar um outro lote completo. Então vou executar aqui e observe aqui que o resultado foi 100 ações, ou seja, um lote mínimo. Se eu tivesse, por exemplo, um valor menor, vamos supor R$1.500, o resultado será 0. Eu não consigo comprar um múltiplo de 100. Então vamos lá. Observe, 0.
Em alguns momentos aqui, quando o preço do ativo abaixou, né, foi capaz de comprar aqui um lote mínimo. Ou seja, quando está abaixo de R$15, a gente conseguiria comprar. Aqui, ó, R$15 seria aqui. Então, quando fechou abaixo de R$15, nestes casos aqui, observe que o resultado do plot foi igual a 100. Isso aqui é útil quando você vai abrir uma posição, você tem um valor financeiro, né, que você pode investir naquela operação, você vai calcular a quantidade de lote mínimo para abrir a posição. Vamos seguir então com a função AspValue e log. Então vou apagar aqui. Vamos procurar aqui AspValue. AspValue nada mais é do que o valor exponencial de um número e elevado a x. Ou seja, é o número neperiano. Se você se lembra lá das aulas do ensino fundamental, o número neperiano é algo em torno de 2.7, blá blá blá, um monte de casas decimais. Então vamos plotar aqui, ó. Plot AspValue 1. Ou seja, vai fazer e elevado a 1. E isso vai retornar exatamente o número neperiano. Então vamos lá, 2.72, porque arredondou aqui para cima. Se eu multiplicasse aqui, por exemplo, por 1000, nós veríamos as 3 primeiras casas decimais. Então seria 2.71828. Temos também a função log. Então a função log nada mais é do que o logaritmo natural de um número. Então se eu colocar aqui, por exemplo, plot log de AspValue de 1, ou seja, o próprio logaritmo neperiano, o log dele é igual a 1. Isso aí é matemática simples, né? Se a gente executar novamente, vai dar 1. Agora, se eu colocar o AspValue de 2, o logaritmo do número neperiano vai dar 2, vai ser 2. Então, deu 2. Geralmente, a gente não faz o logaritmo do número neperiano, a gente faz o logaritmo de algum outro número, né? E a gente usa a base neperiana ali para poder facilitar os cálculos. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas é algo que talvez você utilize se estiver lidando com alguma matemática um pouco mais complexa. Você tem, então, o log e tem o log n, no qual eu posso informar um número e falar qual que é a base do logaritmo. Por exemplo, eu posso estar tirando o logaritmo de 100 na base 10, tem que retornar o número 2. Mas como já tem um plot de 2 ali, vou colocar 1000 na base 10, vou reiniciar, tem que dar 3. Então deu aqui, ó, 033. Deu 033, a gente verifica aqui os parâmetros. Na verdade, o primeiro parâmetro é a base, o segundo número. Então vamos voltar aqui, base 10, número 1000. Vamos reiniciar, deu 3. Para finalizar essa aula, vamos para as duas últimas funções, que é PowerF e Round to Fraction. Então vamos lá. PowerF, vamos olhar aqui, nada mais é do que a enésima potência de um valor. Então eu forneço o valor como primeiro parâmetro, em segunda potência. Vamos colocar aqui então, plot PowerF, passando o número aí 10 elevado a 3, que tem que retornar 1000. Se eu reiniciar, plotou aqui o número 1000. Vamos agora então falar da função Round to Fraction. Então se você deixar o mouse aqui em cima, vai falar que retorna o múltiplo do incremento mínimo mais próximo ao parâmetro recebido. Eu também acho essa explicação aqui ruim, né? Mas eu vou explicar em outras palavras. Você vai fornecer um número, ele vai retornar qual que é o número mais próximo deste número que você forneceu, seguindo o passo mínimo do ativo que você está utilizando. Por exemplo, eu estou no ativo de ação. A gente sabe que o passo mínimo de uma ação é de 1 centavo. Então, se eu fornecer um número, por exemplo, 2.333, vai arredondar para o múltiplo mais próximo, que seria 2.33. Então, vamos testar isso daqui, ó. Vou fazer um plot de Round to Fraction de 2.333. Então, vai retornar 2.33. Vamos executar 2.33. Se a terceira casa decimal aqui fosse um 7, vamos reiniciar, daria 2.34. E quando é que vai ser útil o Round to Fraction? Quando nós estivermos calculando médias num gráfico. Porque às vezes a média de um determinado período vai ser um número com 5 casas decimais. E a gente não está interessado nessa precisão inteira. Se a gente for comparar com outro número, pode ser que seja maior lá na terceira, quarta casa decimal. E às vezes não tem sentido matemático isso para poder utilizar no trading. Então a gente usa o Round to Fraction para utilizar apenas a quantidade de casas decimais que é significativa
para operar aquele ativo. Outro exemplo, vou colocar aqui no gráfico do WinFoot, onde o incremento mínimo é de 5 pontos. Então, se eu fornecer o round to fraction aqui, o número 15.5, por exemplo, vai me retornar o quê? Vamos ver? Me retornou 15. Então, se eu fornecer aqui o número 23, ele vai arredondar para o múltiplo de 5 mais próximo, que no caso seria 25. Vou executar 25. Se eu fornecesse aqui o número 109.652, vai me retornar 109.650. Então, vou executar novamente 109.000.65. E aqui nós vamos então para a última função, não menos importante, que é o Mean Price Increment. O que o Mean Price Increment vai fazer? Vamos colocar então o Mean Price Increment aqui dentro do plot. O Mean Price Increment vai retornar a variação mínima do ativo que nós estamos utilizando. Então, aqui no caso do input, deve me retornar o valor 5. Se eu colocar no dólar, WDO Foot, tem que retornar o valor 0.5. Se eu colocar em qualquer ação, Petro 4, por exemplo, vai ser 0.01. Então, esta função Mean Price Increment, ela é interessante para você poder fazer vários cálculos. Por exemplo, transferir risco em valor financeiro para a quantidade de ticks. E isso nós vamos ter exercício para calcular também. Bom, essa aula acabou ficando mais comprida do que eu desejava, né? E nós vamos fazer agora alguns exercícios para poder praticar a manipulação matemática, utilizando tanto essas funções que eu acabei de explicar, quanto também implementando algumas funções para determinadas finalidades. Então vamos lá.